Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre as ondas senoidais. Mais precisamente, a gente vai falar de uma primeira parte, que vai falar sobre alguns parâmetros da onda, que a gente vai analisar no primeiro momento. Depois a gente vai ter uma próxima aula, que vai falar sobre alguns outros parâmetros da onda até a gente dominar toda ela, fazer simulações com a onda e trabalhar em cima dela. O primeiro conceito que a gente tem que lembrar para falar de ondas senoidais é a respeito do arco trigonométrico. O que é o arco trigonométrico? Se a gente lembrar lá, ele é uma circunferência que ele parte do valor zero até o valor 2π. Isso quando a gente está falando em radianos. Se a gente estivesse falando em graus, ele seria 0 até 360 graus. Então essa é a nossa circunferência que a gente analisa. Toda vez que a gente analisa o eixo vertical, a gente analisa a função seno. Toda vez que a gente analisa o eixo horizontal, a gente analisa a função cosseno. Para a gente vai trabalhar com uma onda senoidal, então a gente vai analisar o eixo vertical. Então o que acontece? Qualquer valor que a gente pegar aqui na circunferência, ele espelhado no eixo vertical, a gente vai ter o seno desse valor. Então, por exemplo, se eu tenho um valor de x, se eu quiser o correspondente dele no eixo vertical, eu vou fazer o seno de x. Então, assim eu acho esse valor correspondente. Isso para todos os valores aqui da circunferência. Então, 0, π sobre 2, que é 90 graus, π, que é 180 graus, e 3π sobre 2, que é 270 graus. Então, para qualquer outro valor que tiver aqui dentro da circunferência. Então, o que acontece? Qualquer valor de x, a gente vai ter um seno de x que é equivalente a ele aqui. Sendo que o valor máximo de seno de x é 1. Então, a gente vai chegar no máximo no valor 1, no mínimo ao valor menos 1, aqui para baixo. Então, ele vai ficar variando aqui em cima desse eixo vertical. O que a gente tem que frisar bem é essas partes de alguns valores meio padrões que a gente vai adotar, que é mais fácil para a gente situar e depois analisar uma onda. Então, por exemplo, o valor 0, o valor π sobre 2, que é o 90, igual eu falei, o valor π, que é 180, o valor 3π sobre 2, que é o 270, e o valor 2π, que é o 360. Então, esses valores são meio que pontos que a gente vai analisar, são exatamente os valores que batem o seno que vai dar 0, o seno que vai dar 1, o seno que vai dar 0 e o seno que vai dar menos 1 e, chegando aqui de novo no mesmo ponto, o seno que vai dar 0. Então esses são alguns que a gente vai analisar. Quando a gente falar da onda ali, vai ficar um pouco mais claro para a gente analisar esses fatores. Essa é a parte matemática da onda senoidal que a gente vai analisar. Então a onda senoidal ela vai ter um formato que vai corresponder à função seno, só que ela vai variante no tempo, então ela vai andando sempre para frente. Então, por exemplo, a gente partiu aqui do zero, foi passando por todos os valores, quando chegou no valor máximo aqui 1, π sobre 2, quando a gente passar pelo zero aqui, ó, vai chegar o valor π, que é o 180. Quando a gente for chegando, vai chegar no valor menos 1, qual que é o valor menos 1 é correspondente a qual? Ao 3π sobre 2, até voltar novamente aqui ao valor inicial, que seria o 2π. Partindo do 2π, começa tudo de novo. Então, isso a gente vai analisar esses valores padrões e os valores intermediários deles, mas inicialmente a gente vai começar com esses valores padrões. Quando ele sai do zero e chega até o 2π, o que acontece? Ele completou um ciclo de onda. Por que é importante a gente entender esse conceito de ciclo? Porque um ciclo vai definir alguns parâmetros que a gente vai analisar mais para frente. Então, quando ele parte de uma posição inicial, 0, por exemplo, e chega até 2π, varrendo todos os valores possíveis, e começa a repetir novamente, então aqui o que ele seria? Ele voltaria no 0, 1, 2, 3, até chegar no π sobre 2, π, 3π sobre 2, e assim vai. Então quando ele começa a repetir os valores, a gente considera que isso aqui é um ciclo de onda. Então, ele varreu todos os valores da nossa circunferência aqui. Então, alguns parâmetros e algumas características que a gente vai ter no nosso sinal. Então, a gente vai ter um valor de amplitude máxima, V de pico ou Vmax. Então, o que significa isso? É o valor que parte do zero até o valor máximo que ele atinge.
Por exemplo, nesse caso aqui ele atinge o valor máximo de 1. Então ele é o valor máximo que a onda atinge, exatamente no valor máximo. Amplitude mínima, que é como a gente vai trabalhar com uma onda alternada senoidal simétrica, então a amplitude mínima, nos nossos casos, vai ser o mesmo valor que a amplitude máxima, porém com valor negativo. Então aqui no caso ele atinge o valor menos 1. Então é o valor mínimo negativo que ele vai atingir. A gente vai ter o período. Então o período aqui, ó, o que seria o período? É o tempo que ele demora para completar um ciclo. Então vamos lembrar o que era o ciclo lá, que eu acabei de explicar anteriormente. É quando, por exemplo, ele parte de um valor, começa a andar até ele passar por todos os valores da circunferência e começa a repetir novamente. Então aqui, ó, ele chegou de novo no zero, vai começar a repetir de novo a onda, vai fazer o mesmo formato. Aqui a gente considerou um ciclo e o tempo que ele levou para completar esse ciclo vai ser o período. Então, lembrando sempre também que o eixo vertical vai falar de amplitude, pode ser tensão, corrente, depende do sinal que a gente está falando. Normalmente a gente vai trabalhar com tensão. E o eixo horizontal vai falar sobre tempo, então segundos. Então o período vai estar relacionado ao tempo. Aqui é quantos segundos ele demorou para completar a onda. A amplitude vai estar relacionada com valores mesmo de tensão que ele vai ter. Então, outro ponto, onde a gente poderia, por exemplo, pegar o período também. Como um período, o conceito de período é o tempo que ele demora para completar um ciclo, a gente poderia, por exemplo, pegar um ciclo daqui, ó, desse ponto aqui inicial, ó, onde está apontando a flechinha aqui na amplitude máxima, onde ele pararia. Vamos ver onde ele começa a se repetir, ó. A gente vem, começa a descer. Começa a descer, vem, passa aqui, vem até aqui, chegou aqui. Aqui, ó, é o mesmo ponto que lá anteriormente e ele começa a repetir novamente, ó, começa a descer também. Então aqui também ele completa um ciclo se a gente pensar que iniciou daqui. Então se a gente pegasse esse período daqui, o tempo que demora daqui até esse ponto aqui, dos dois picos, também vai dar exatamente o mesmo valor de período. Então nossa onda, como ela é alternada, sinoidal, simétrica aqui, qualquer ponto que a gente adotar o conceito de pegar um ciclo, ele vai dar exatamente o mesmo valor de período. Então, qualquer ponto que a gente iniciar, lembra que vai chegar, vai varrer todos os valores até começar a repetir novamente, e o tempo que ele demorou para completar isso vai ser um período. Relacionado ao período, a gente vai ter uma grandeza que é denominada frequência, que é dado pela letra F. Então, a frequência vai ser o número de repetições do sinal por segundo, e a unidade é Hertz. A frequência, como que a gente faz para descobrir qual é a frequência do nosso sinal? Ela é uma equação relacionada com o período. Então, se o nosso período t é igual a 1 sobre, vai ser igual a 1 sobre f, é o inverso da frequência. É a mesma fórmula, só isolando aqui o f, a gente vai ter que o nosso f é igual a 1 sobre t. Então, essas duas fórmulas relacionam o nosso período com a nossa frequência, certo? Então, o que a gente não pode esquecer também disso aqui, as unidades. Então, só recapitulando esse slide, a gente vai ter valores de amplitude, V de pico ou V máximo, amplitude mínima, que vão estar relacionadas à grandeza do eixo vertical, então pode ser tensão, corrente, normalmente a gente vai trabalhar com tensão, então a unidade vai ser, se é tensão, volts, então vai ser o Vzinho aqui a unidade, a gente não esquecer dela. A gente vai ter o período, que vai estar relacionado ao eixo X, aqui é o eixo horizontal, que vai estar relacionado com o tempo que ele demora para completar um ciclo. Então, o período é dado pela letra T maiúscula, e a unidade do período é segundos. Então, ele vai estar aqui com unidade de segundos. Pode ser que dê milissegundos? Pode ser, mas a unidade é sempre segundos. Então, o mili, se a gente relembrar lá dos outros semestres, a gente tinha que o mili vai ser o prefixo da unidade, então, do sistema internacional. Então, vai ser milissegundos, não deixa de ser segundos. Microsegundos, mas sempre segundos. E a gente vai ter a frequência, que é dada pela letra F, minúscula aqui, e com a unidade dada como Hertz. Então, nosso sinal, 60 Hz. Sinal do Paraguai, 50 Hz. E assim vai. Outras características que a gente vai ter do nosso sinal a gente tem
o valor da amplitude de pico a pico. O que seria amplitude de pico a pico? O tempo que é o valor que ele tem saindo lá do pico mínimo, então no mínimo valor que ele atinge até o máximo valor. Então esse valor que a gente vai estudar. Se a gente lembrar, a gente sabe que a nossa onda é alternada, senoidal, simétrica. Então a gente vai ter sempre um valor de V de pico a pico como sendo 2 vezes o V de pico. Então a gente vai pegar um valor de pico, se a gente achou já o valor de pico, só multiplicar por 2 a gente sabe que é o valor de pico a pico. Porque lembra que se a gente pegar aqui, ó, aqui de baixo, então, por exemplo aqui, nesse exemplo, parte do menos 1 até aqui, como se ele andasse 1, do 0 até 1, ele anda mais 1, então ele ficaria com pico a pico de 2, que é 2 vezes o V de pico também. Outro valor que a gente vai ter relacionado é o valor eficaz, que é como é uma onda senoidal, é o valor que a gente vai conseguir medir com o multímetro lá. Quando a gente coloca o multímetro lá e vê quanto que está ali, 127, é o valor eficaz da onda, é quanto que ela está gerando de trabalho ali para a gente, relacionado ao trabalho para a gente ali naquele sinal. Então, nosso valor eficaz é dado pela forma de VRMS, então, nosso valor eficaz é dado por VRMS ou IRMS, depende do que a gente vai estar falando, normalmente é VRMS, que é a tensão eficaz, é igual ao valor de pico dividido por raiz de 2. Então, a gente vai pegar esse valor de pico que a gente achou anteriormente lá, dividir por uma raiz de 2, a gente vai achar o valor RMS da onda aqui. Depois, na sua frente, a gente vai fazer um exemplo para ver isso aí. Não esquecer novamente das unidades. Então, qual que é a unidade de pico a pico? Se for tensão, se for V de pico a pico, a unidade é volts, o V. Se a gente está falando de tensão RMS, a gente vai ter unidade como volts também, tensão. Se a gente estiver falando de corrente, a gente vai ter unidade ampere, e assim vai. Então não pode esquecer de colocar as unidades. A corrente alternada, então a gente está falando de onda alternada senoidal simétrica. Então a nossa corrente alternada é dada por CA, agora a gente já estudou sobre isso. E a gente lembrar que a energia gerada nas usinas e concessionárias, ela é periódica alternada senoidal, que é a onda que a gente acabou de analisar ali. Na frequência do sinal do Brasil, ela é de 60 Hz. Então, se a gente fosse usar a fórmula, recapitulando lá, qual que é a fórmula do período? O período é igual a 1 sobre F, 1 sobre a frequência. Vocês podem até ir anotando as fórmulas aí que a gente vai utilizar elas bastante. Então, se a gente quiser descobrir qual que é o período da onda do sinal brasileiro. Então, se eu fosse lá na tomada e me disse, qual que é o período dessa onda aqui que está chegando para mim aqui? Então, ela é 1 sobre 60. Aqui no Brasil é 60 Hz. Isso aqui dá equivalente a 16,67 milissegundos. Então, a nossa onda demora 16,67 milissegundos para completar um ciclo de onda que está chegando para a gente ali na tomada. Outros valores que a gente vai estar relacionado aqui à nossa onda. Então a gente vai ter nosso valor de pico, nosso valor eficaz, nosso valor de pico a pico, igual foi explicado anteriormente. A nossa onda que chega ali na nossa tomada, que é gerado para a gente lá na geração na usina, quais são os valores que a gente vai ter? Então a gente vai ter, por exemplo, igual eu já coloquei anteriormente, o nosso V eficaz é igual a V de pico dividido por raiz de 2. Então, ou o V de pico é igual a V eficaz vezes raiz de 2. É só isolar aqui, ó, passar o raiz de 2 para cá, a gente acha essa função. Então, se a gente tiver nosso valor eficaz de 127, então se a gente colocou lá na tomada do multímetro, mediu como 127 volts, qual que é o valor máximo que a onda vai chegar? Ela vai chegar ao valor. Então, a gente vai querer usar, a gente já sabe o eficaz e quer achar o de pico. Então, vamos usar essa fórmula de baixo aqui. Então, a gente vai colocar o 127 no lugar do eficaz, vezes o raiz de 2, que vai dar um valor de 179,6 volts. Então, nossa tensão máxima, ou V de pico que atinge a nossa onda, chega para a gente ali na nossa residência, atinge o valor máximo de 179,6 volts. E o período, a gente calculou anteriormente, que é o inverso da frequência, igual a 0,0167 segundos, que é igual a o valor anteriormente falado, que era 16,67 milissegundos. São equivalentes esses valores. Então,
que acontece? Se a gente pegasse um multímetro, a gente mediria lá o 127 e tal, pegaria esse valor. A gente não saberia o período, a frequência a gente sabe porque é padrão, a gente sabe sempre que é 60 Hz, nossa onda aqui, ela tem que ser 60 Hz. Mas se a gente pegasse um osciloscópio, colocasse lá na tomada, a gente conseguiria analisar esses valores e chegar e observar que a onda ficaria no formato senoidal e ela atingiria seu valor máximo aqui no valor de 179,6 volts. O valor mínimo vai ser menos 179,6 volts, não foi colocado aqui, mas a gente já estudou ali no slide anterior, já sabe disso. O valor de pico a pico seria o 179,6 vezes 2, para descobrir qual que é o valor que sai do valor mínimo até o valor máximo, que está 359,2, seria o pico a pico. E nosso período seria aproximadamente 16,67 segundos ou 0,0167 segundos. Então vai dar esses valores aqui aproximados. Então isso aqui, tudo que a gente está analisando pegando uma onda e analisando parâmetros que essa onda vai ter que são relevantes para a gente. O que a gente vai fazer com esses parâmetros depois? A gente vai aplicar eles para descobrir equações características da onda, todas as características de uma onda senoidal a gente vai conseguir trabalhar com ela. Depois vai até simular algumas ondas. Então, vamos fazer um exemplo aqui só para fixar o conceito. Então vamos encontrar todos os valores de amplitude, igual foi explicado anteriormente, período, frequência, para essa onda aqui. Quais são os valores de amplitude? Amplitude máxima, que é o VP, amplitude mínima, que é o menos VP ou Vmin, o valor de pico a pico, o valor RMS, eficaz, e depois a gente tem o período e a frequência para essa onda aqui. Tá? Uma onda padrão aqui que a gente está analisando. Então, o nosso valor máximo ou valor de pico, a gente vai pegar esse valor só analisando, olhando o gráfico. Então, a gente vai olhar assim, ó, aqui é exatamente simulando o osciloscópio. Se a gente tivesse um osciloscópio agora, a gente analisaria dessa mesma maneira. Então, a gente vai olhar aqui, ó, o valor está batendo aqui nesse pontinho. 159 para 200. Vamos contar quanto que tem aqui e quanto que vai dar cada um. Então, vai dar, aqui está indo de 10 em 10, então 150, 160, 170, 180 aproximadamente aqui. Então, aproximadamente 180 volts. Então, nosso V máximo, ou V de pico, a gente já vai só adotar o valor, que é 180 volts. O nosso V mínimo, ou menos V de pico, vai dar o quê? Mesma coisa, se a gente analisar, vai dar menos 180. A gente poderia fazer só sabendo que era o contrário do 180 aqui, menos o 180? Nesse caso poderia, porque a gente sabe que a nossa onda é alternada, senoidal, simétrica, periódica. Então ela é bem certinha para a gente trabalhar ali nos valores. E qual seria o valor de pico a pico? Seria qual que é o valor? Quanto que é a amplitude desse ponto até esse ponto aqui? Quanto que ele passa por aqui no eixo vertical? Então, lembrando aqui que a gente está falando sempre de tensão, neste caso aqui. Então, nosso valor de pico a pico vai ser 2 vezes um valor de pico. Então, vai ser 2 vezes 180, que vai dar 360 volts. Então, esse vai ser o nosso valor de pico a pico. Quanto seria o nosso valor RMS? Então, jogar na fórmula lá anteriormente falada. Aí, pegar o valor de pico, que é 180, dividido por raiz de 2, que vai dar um valor de 127,27 volts. Então, isso seria a nossa tensão. Estaria aproximadamente aqui, ó, passando aqui na nossa onda, esse valor RMS. Então, os valores de amplitude a gente já colocou todos aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre o período e frequência. Como é que a gente analisa o período? Mesma coisa, analisando o gráfico. Então, vamos pegar um ciclo da onda, vamos olhar aqui. A gente tem o valor de 0, então a gente partiu aqui do 0, vai andando. A hora que ele começar a repetir, a gente pega um ciclo. Vamos analisar onde acaba o ciclo dele. Opa, acabou bem aqui, ó. A partir daqui ele começa a repetir igual anteriormente. Então deu exatamente no 0,02 segundos. Aqui, ó, a escala está em segundos. A escala poderia estar em milissegundos aqui? Poderia também. Mas nesse caso está em segundos. Então 0,02 segundos. Então nosso período é esse. E se eu quisesse pegar o período em outro ponto? Eu quero pegar o período daqui até aqui, ó. Eu sei que tem um ciclo, vamos ver. Daqui
passou por todos os valores, chegou, começou a repetir aqui. Poderia? Poderia. Como que eu pego, ó, 0.025, está exatamente aqui. E aqui está 0,005, está exatamente aqui. Então, se eu vou pegar o 0,025 menos o 0,05, então vamos fazer aqui, ó, 0,025 menos 0,005, eu tenho exatamente o que? O 0,02 segundos que a gente analisou aqui no início. Então, se essa onda tivesse transladada e começando exatamente no valor máximo aqui, só pegar o período dela a hora que ela começa a se repetir ali, quanto que ela demora para completar um ciclo. Certo? Então, a questão do período é essa. Qualquer ponto da onda que a gente pegar, com um ciclo da onda, a gente vai constatar que ele vai dar sempre 0,02 neste caso. Como que a gente acha a frequência? Ah, eu quero saber a frequência desse sinal. Então vamos pegar e vamos fazer com f é igual a 1 sobre t. Então nossa frequência vai ser igual a 1 dividido por 0,02, que vai ser igual a 50 Hz nesse caso aqui. Não pode esquecer das unidades. Então, recapitulando, nesse exemplo, a gente achou todas as amplitudes, falando de valor máximo, valor mínimo, de pico a pico, IRMS. Depois a gente falou do período e frequência dele. Então, esses são os parâmetros que inicialmente a gente vai analisar da onda. Então, a partir desses parâmetros, depois a gente vai trabalhar com novas características. Certo? Então, muito obrigado e até a próxima aula.